Nós estamos iniciando mais uma edição do Pão das Três, Igreja Batista em Vila das Belezas. Todos são muito bem-vindos, irmãos membros da nossa igreja, irmãos e amigos de outras igrejas locais, nossos familiares, parentes. Graças a Deus por este encontro. Que privilégio passarmos este tempo juntos, ainda que virtualmente, é verdade, com algumas limitações, mas vamos passar este tempo juntos. Graças a Deus pelo Pão das Três, momento oportuno de partilhar o pão espiritual que Deus nos deixou, sua bendita palavra. Esperamos que, como sempre, o Pão das Três seja uma bênção, edificação para as nossas vidas, fortalecimento espiritual, maior compromisso com Deus, comprometimento com o seu reino, com a sua igreja, com a evangelização. Ou seja, tem tanta coisa implicada num encontro como esse, e em todas as coisas queremos exaltar a Jesus Cristo, o nosso Salvador, nosso bendito pastor. Em todas as coisas queremos louvar a Deus, que tudo seja para a sua glória. Bem-vindos, irmãos aí que estão chegando em nossa página no Facebook, Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Todos são muito bem-vindos, esperamos que Deus nos abençoe. Vamos ter uma palavra inicial de oração, dedicando a Deus mais este culto, mais este encontro que realizamos para o seu louvor. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de mais um Pão das Três, te agradecemos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, pela condição que tu dás a esta igreja para celebrar culto a ti, para a proclamação do Evangelho, compartilhar a bendita palavra, alcançando vidas, corações, transformando nossas mentes, moldando-nos à imagem de Jesus Cristo, teu Filho amado. Que seja um tempo muito precioso de comunhão contigo por meio do Espírito, de comunhão uns com os outros, para a glória do Senhor. Pedimos a direção do Espírito Santo sobre este Pão das Três, sobre nossas vidas. Tudo que fizermos seja agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 305 do cantor cristão, Consagrar Tudo. Ontem, Pastor Júnior cantou 306 e hoje nós vamos cantar o 305 do cantor cristão. É um hino de 4 estrofes, nós vamos dividir, vamos cantar agora as duas primeiras, teremos a nossa reflexão bíblica, o partir do pão espiritual, e depois nós vamos cantar as estrofes 3 e 4 logo após a reflexão bíblica. Este hino tem tudo a ver com o que nós vamos tratar na tarde de hoje. Hino 305 do cantor cristão, as duas primeiras estrofes. Consagrar tudo. Veio me buscar.
Nosso texto bíblico de hoje está em Mateus, capítulo 26, do versículo 6 ao versículo 13. Mateus, capítulo 26, do versículo 6 ao versículo 13. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém. O título da nossa mensagem de hoje: o melhor para Jesus. Até onde temos ido por Jesus? O que temos feito por amor a Jesus? Quais são as evidências? Quais são as coisas mensuráveis que podemos reunir em favor do nosso amor a Cristo Jesus, da nossa gratidão, amor que é resultado da nossa fé, fé que alegamos ter. Todas estas coisas estão aí previstas em nossa reflexão de hoje. Este episódio, ele não deve ser confundido com o de Lucas capítulo 7, em que Jesus também foi ungido por uma mulher. Aquele foi no segundo ano de ministério de Jesus. Este, relatado aqui em Mateus, é o da Semana da Cruz, portanto, um ano depois daquele. Em Lucas, o anfitrião era Simão, o fariseu. Aqui em Mateus, o anfitrião também é Simão, mas um leproso, muito provavelmente que Jesus havia curado. Em Lucas, a mulher era de má fama. Alguns até referem-se a ela como sendo uma ex-prostituta. Aqui em Mateus, conforme o texto paralelo de João, trata-se de Maria. Maria, isso mesmo, irmã de Lázaro. Maria, irmã de Marta, uma família muito querida de Jesus. Lázaro, inclusive, que havia sido ressuscitado por Jesus um pouco antes deste episódio, desta cena. Seria um ato de gratidão da parte de Maria pelo que Jesus havia feito à sua família com a ressurreição de Lázaro? É provável que isto esteja presente também neste ato. Quem de nós não seria absolutamente grato àquele que ressuscitara um de nossos irmãos? Sem dúvida, se pudéssemos encontrá-lo, se pudéssemos estar com ele, de alguma forma demonstraríamos gratidão. Então é provável que a gratidão pela ressurreição de Lázaro estivesse presente também nesse ato em que Maria unge a cabeça, o corpo de Jesus, de modo maravilhoso. O amor a Jesus, ele resulta da fé que alegamos ter. Tanto Maria, quanto Marta, quanto Lázaro, aquela família era uma família crente, uma família fiel a Jesus, portanto, e aquela fé em Cristo resultava no amor
que ambos nutriam por Jesus. No caso de Maria, ela evidenciou este amor num ato de extrema generosidade, de extremo desprendimento. O amor que alegamos ter, resultado da fé que temos em Jesus, é mensurável. Tal amor é mensurável. Maria deu o melhor a Jesus. Nem sempre o nosso melhor é bem visto pelos demais. Foi o caso aqui, né? Mas o é por Jesus. A quem queremos agradar? Precisamos saber o que queremos em relação a Jesus. Queremos de fato agradá-lo? Nem sempre agradar a Jesus significa agradar os outros. Às vezes vamos esbarrar em pragmatismo, podemos esbarrar na vaidade de outras pessoas, podemos esbarrar em legalismo, numa série de coisas. Maria não estava preocupada com nenhuma destas coisas. O seu objetivo, o seu alvo, podemos dizer o seu alvo de vida, era agradar o seu mestre. E ela não mediu esforços para isto. Pelo contrário, envidou todo o esforço, reuniu todo o recurso, expressou o seu amor, resultado da fé que ela tinha em Jesus. A quem queremos agradar? Às vezes, no afã de querermos agradar os outros, deixamos de agradar a quem de fato precisamos agradar, que é Cristo Jesus. O versículo 7, para quem estiver chegando aí agora, estamos em Mateus capítulo 26, agora o versículo 7. Aproximou-se dele, de Jesus, né, uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Grande valor. Os evangelistas calculam este produto que ela dedicou a Jesus como 1 ano de trabalho de um soldado romano, por exemplo, ou de um trabalhador braçal. 1 ano de trabalho, um valor substancial, considerável. Não podemos aqui calcular, mas se quisermos aí fazer um paralelo, 1 ano de um ajudante, 1 ano de um auxiliar, de alguém que trabalha em obra, quanto que é 1 ano de trabalho de uma pessoa dessa hoje no Brasil? Apenas aí para traçarmos um paralelo. Uma pessoa dessa ganha aí R$2.000 por mês, estamos falando de R$24.000 por ano. É claro que a comparação ela não é equivalente, né? Estamos aí a 2.000 anos de distância em tempo, né? Do que ocorreu aqui no texto bíblico, mas apenas para termos uma vaga ideia. 1 ano de um trabalhador braçal, um ajudante que ganha em torno de R$2.000, estamos falando de 1 ano de trabalho, R$24.000. Então, grande valor considerável. Talvez o que ela tivesse de mais precioso em suas posses, talvez o que lhe fosse mais caro, mais precioso. É bem provável que sim. O texto, versículo 7, diz que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Era costume, na cultura local, ungir a cabeça de um hóspede. O anfitrião geralmente cuidava disso. A pessoa vinha daquelas estradas, das ruas empoeiradas da Palestina, chegava para se hospedar na casa de alguém, o anfitrião, ou ele dava esta ordem a alguém, ele providenciava que a cabeça da pessoa fosse ungida com óleo perfumado, com um óleo que retirasse ali todas as impurezas, principalmente o pó, a poeira batida ali no cabelo, e a pessoa já ficava com o seu rosto, com o seu cabelo, com a sua cabeça absolutamente limpos.
e também era costume lavar os pés, aí sim com a água da pessoa, para que ela tivesse condições de desfrutar de uma hospedagem digna, confortável, absolutamente de acordo com a cultura local. Então, Maria aproveitou a ocasião. Jesus estava se hospedando na casa de Simão leproso e a sua cabeça precisava ser ungida. Só que Maria derramou um produto caríssimo de 1 ano de trabalho de um trabalhador braçal, de um soldado romano, por exemplo, e despejou isso na cabeça e no corpo de Jesus. Tem muito significado aqui, tem muita coisa presente que nós precisamos considerar. Em Marcos, outro texto paralelo, Marcos 14, outro texto paralelo a Mateus, diz que ela quebrou o vaso. Ora, se ela quebrou o vaso e de fato quebrou, então não havia intenção de reservar nada. Houve ali, então, uma dedicação integral, total, absoluta ao mestre, sem a intenção de segurar alguma coisa, de guardar ali, era tão precioso, né, de fato. Não. Alta generosidade, absoluto desprendimento, dedicou o melhor e tudo, sem reservas, ao mestre. Será que Jesus repara nestas coisas? Será que ele dá atenção a um coração deste tipo? Nós sabemos que a família de Lázaro era crente. Maria conhecia Jesus. Jesus havia ressuscitado a Lázaro, inclusive. Maria o amava e dedicou tudo a ele. Dedicou o melhor a ele. O seu coração, cheio de fé, cheio de amor, materializou naquele ato tudo que estava previsto em seu interior, em seu coração. Não é assim que Jesus quer que nós nos relacionemos com Ele? A fé que alegamos ter, o amor resultante dessa fé, não deve ser, de alguma forma, externado, exposto, mensurável? Cremos que sim, a palavra de Deus prevê estas coisas. Ainda que Maria não tivesse a total compreensão do que estava para acontecer, vamos lembrar, Jesus está na semana da cruz, ele havia chegado a Betânia, que era uma vila pequena próxima a Jerusalém. Ele passava a noite em Betânia e durante o dia ele ia para Jerusalém, ensinava no templo, até que se retirou completamente do templo e foi se preparando para a celebração da ceia, da instituição da ceia do Senhor com os apóstolos. Depois veio o episódio Jardim das Oliveiras e todos nós sabemos. Portanto, ali era a semana crucial. Jesus preparado e se preparando para o final do seu ministério, a sua consumação ministerial na cruz, que resultaria na salvação de todos os que creem em seu nome, na derrota das trevas, na derrota de Satanás e no domingo de manhã, na derrota da morte, quando ele ressuscitou. Ora, Maria, muito provavelmente, não tinha total compreensão de todas estas coisas que estavam rapidamente por acontecer, dali a poucos dias, mas ofereceu o que tinha de melhor para a ocasião. E eu quero me ater um pouco nesta palavra ocasião, que alguns também podem chamar de oportunidade. A ocasião era ungir a cabeça de Jesus. Esta era a ocasião. Jesus, de acordo com a cultura local, estava se hospedando na casa de Simão leproso. Sua cabeça precisava ser ungida.
Ocasião, oportunidade, o que havia de melhor a ser feito, Maria o fez. E é disso que se trata. Em todas as oportunidades que nos são apresentadas pelo Evangelho, pelo reino de Deus, pela igreja e, em suma, por Cristo Jesus, nós temos aproveitado as ocasiões, as oportunidades para fazer o melhor? Ou temos feito com as sobras? Para Jesus, o melhor ou as sobras? Quantas ocasiões já se apresentaram a nós? Quantas oportunidades nos foram dadas pelo próprio Jesus? Afinal, Jesus estava ali. Ele se deu naquela ocasião. Ele se expôs naquela oportunidade. Quantos poderiam ter aproveitado? Maria o fez com excelência, o fez na plenitude, o fez com generosidade e desprendimento. Ocasiões estão o tempo todo ao nosso redor. Oportunidades nos são apresentadas à exaustão e às vezes elas passam e nós não as percebemos. Às vezes elas escorrem pelos nossos dedos, escorrem pelas nossas mãos. Saibamos aproveitar cada oportunidade no reino de Deus, não para as sobras, não para o resto, mas para o melhor sempre a Jesus. Interessante que numa ocasião Jesus disse que uma oferta, do ponto de vista humano, praticamente insignificante, foi o que havia sido dado de melhor para Deus, a oferta da viúva pobre. E aqui, nesta ocasião, algo de extremo valor monetário, provavelmente algo que não fosse ali da posse comum das pessoas, e Maria dedica aquilo a Jesus. Tanto naquele caso da viúva, quanto no caso aqui de Maria, Jesus aceitou, Jesus se agradou de ambas as ofertas, de ambas as coisas que foram a ele, a Deus, no caso, dedicadas. Não meramente pelo valor em si, mas o que isso representa para a pessoa, o significado em que isto está envolto, né? Quantas coisas estão envolvidas neste processo, neste ato em si. Então, gente, quantas oportunidades passam diante dos nossos olhos, de nossas mãos, quantas ocasiões nos são oferecidas para que nós provemos o nosso amor que resulta da fé que alegamos ter. Cremos em Jesus, dizemos que cremos. Amamos a Jesus, quem crê em Jesus o ama. Como tem sido evidenciado, mensurado, demonstrado tal amor. Ela quebrou o vaso sem a intenção de reservar nada, dedicou tudo. Maria ofereceu o que tinha de melhor para a ocasião. A ocasião era ungir a cabeça de Jesus, ofereceu o que tinha de melhor. Quantas oportunidades nos são apresentadas? Temos aproveitado oferecendo o melhor? Não somente o melhor, mas todo o possível, sem reservas? Vamos para os versículos 8 e 9, Mateus 26, 8 e 9. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Poderíamos denominar estes versículos de pragmatismo evangélico. Pragmatismo evangélico, vou explicar o que significa isso. Há pessoas que não enxergam além da superfície. Há pessoas que não são capazes de enxergar do outro lado.
não há ponderação, não há observação minuciosa. Só veem o que é visível de modo absolutamente prático. Esta é uma pessoa pragmática. Estes versículos aqui, portanto, 8 e 9, eles são o extrato do pragmatismo no reino de Deus. E olha que os discípulos já estavam com Jesus há mais de 3 anos. Aqui, na Semana da Cruz, já havia tempo para eles terem condições de perceber o que de fato envolve a devoção a Jesus, a adoração a Cristo Jesus. Os discípulos infligiram censura à mulher piedosa porque acharam desperdício o que ela fizera. Atenção, para Jesus nunca é desperdício. Para Jesus, nada do que é feito pode ser chamado de desperdício, porque Jesus é digno de toda adoração, de toda nossa devoção. Que oferta é desperdício a Jesus? Jesus é digno de toda oferta, de todo louvor, de toda consagração. Então, para Jesus, nunca é desperdício. Os discípulos aprenderam isto às duras penas. Talvez nós tenhamos de aprender isto também. Durante as festas religiosas e a festa da Páscoa, dos pães asmos, estava se aproximando, era comum, ou seja, algo absolutamente do ponto de vista prático, né? Era comum dar ofertas em dinheiro aos pobres. Aqueles discípulos enxergaram somente a superfície. Olha o versículo 10. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Censurada pelo senso comum, pelos pragmáticos de plantão, aprovada por Jesus. Censurada pelo pragmatismo, aprovada por Jesus. O que importa, afinal? O que importa no final das contas é a aprovação de Jesus. E saibamos disso, irmãos. Às vezes, querendo agradar a Jesus, podemos esbarrar no pragmatismo alheio. E às vezes, o nosso pragmatismo pode impedir de fazermos o bem. Às vezes, em nossa sanha pragmática, retemos o bem. Tiago chama isso de pecado. Às vezes, falta-nos sensibilidade. Maria foi sensível à ocasião. Será que ela, pertencente à cultura local, não sabia que durante as festas, e a principal festa de Israel, que era a Páscoa, era importante dar dinheiro aos pobres? Claro que Maria sabia disso, mas a ocasião requereu algo sublime, requereu um gesto imponderável, fora da curva, que pragmatismo nenhum poderia prender. Ela dedicou o melhor, tudo o que possuía, o bem mais precioso, provavelmente dentro de sua casa, ela ofereceu a Jesus. E a Jesus nada é desperdício. Para Jesus, nada é desperdício. Versículo 11. Porquanto sempre tendes convosco os pobres. Jesus está repreendendo os discípulos que repreenderam a Maria. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. É claro que ele estava dizendo que dali a alguns dias ele morreria, ele estaria distante dos seus discípulos em decorrência da morte.
Devemos sempre estar atentos aos necessitados à nossa volta? Sim, isto é um princípio bíblico imutável e presente tanto na antiga quanto na nova aliança. Devemos estar atentos aos necessitados à nossa volta. A discussão não é esta. A questão é quando que a nossa atenção demasiada aos necessitados à nossa volta pode comprometer a nossa fé em Jesus. É disso que se trata. E é por causa disto que Jesus chama a atenção dos discípulos, talvez até dos apóstolos que ali estavam. Cuidado, tanta atenção assim aos pobres e o que é essencial, de fato, vocês não estão tendo sensibilidade para perceber. Vejamos como é muito fácil nós perdermos os referenciais da nossa fé. Às vezes, até por causa de uma boa intenção. Perigoso, né? Versículo 12. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Eu imagino a cara, o semblante de todos, inclusive de Maria, quando Jesus deu esta declaração. Jesus não somente se agradou, porque é isto que importa no final, gente, agradar a Jesus. Jesus não somente se agradou da generosidade desprendida de Maria, como revelou algo sublime, extraordinário. Sepultamento requer um corpo. Ao falar do seu próprio sepultamento, Jesus revela que logo se entregaria por nós. Talvez isto não tenha feito sentido ali de bate-pronto, mas, olhando hoje o texto e conhecedores de todos os fatos que o Espírito Santo nos deu a conhecer, sabemos que Jesus revelou algo ali extraordinário envolvendo o ato daquela mulher. Quantas coisas podem ocorrer no reino de Deus quando entregamos o melhor a Jesus? Quantas coisas no âmbito espiritual, de valor celestial, quantas coisas estão envolvidas quando de fato consagramos tudo que temos e tudo que somos a Jesus. Talvez não tenhamos experimentado isto ainda de fato. Talvez não conheçamos todas as realidades espirituais possíveis quando adoramos de corpo, alma, mente e espírito e com todo o nosso coração a Deus Todo-Poderoso. Foi isto que aconteceu com aquela mulher, Maria. Jesus chegou a dizer, ela me preparou para o meu sepultamento. Quanto da salvação está presente nesta declaração? Quanto da obra redentora, do cerne do Evangelho, do coração do reino de Deus está presente naquela declaração, porque uma mulher resolveu dar o melhor ao seu mestre, a Jesus, o nosso Senhor. Versículo 13, para a gente fechar. Em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Em verdade vos digo, é sempre um tom solene. É como se Jesus tivesse, parem as máquinas que eu vou dizer algo importantíssimo. Parem as conversas, parem tudo, ouçam com atenção. Este, em verdade vos digo, tem este tom solene. Jesus disse o seguinte, que onde o evangelho fosse pregado, esta história, este evento, este episódio seria ressaltado em absoluta conexão ao próprio evangelho. Olha que coisa, Jesus diz, onde este evangelho for pregado, ou onde quer que este evangelho, ele usa o termo boa nova, né? A boa nova tem a ver com esta história, ou esta história tem a ver
com a boa nova. Olha a conexão que Jesus faz daquele ato de adoração, de consagração ao próprio Evangelho, que é a boa nova de salvação. O que é o Evangelho? O Evangelho de fé em Jesus, que resulta em amor mensurado por gestos nobres cheios de significado. O que você e eu temos feito em razão do amor que temos resultante da fé em Jesus? Se pudéssemos listar, mensurar as coisas que temos feito por amor a Jesus, daria uma folha? Daria meia página? Daria um caderninho ou daria um livro? Não sabemos. Talvez nem eu nem você saibamos disso. Mas o fato é que Jesus, ele percebe, ele vê, ele sente, ele ouve, ele sonda o nosso coração. Ele sabe se o que estamos fazendo, se o que estamos entregando é de fato o melhor. Crente não pode viver de sobra. Crente se entrega inteiro a Jesus. Não vamos tratar a Jesus com a síndrome do se der. Então, se der, eu amo, se der, eu perdoo, se der, eu oro, se der, eu dou o dízimo, se der, eu dou uma oferta de missões, se der, eu vou ler o versículo. Não é assim. Para Jesus, só o melhor, sempre o melhor. Ele leva isso em consideração. Não seremos salvos por isto, é evidente. A salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Mas a fé que alegamos ter, ela resulta em amor. E o amor, este sim, deve ser evidenciado, mensurado em nossos gestos cheios de significado. Que Deus nos abençoe, que Jesus seja glorificado. Pensando nisso, vamos cantar as estrofes número 3 e número 4 do hino 305 do Cantor Cristão. Consagrar tudo. Vamos cantar juntos? Amém. Que Deus nos abençoe. Nós temos motivos para agradecer a Deus, temos também pedidos de oração,
intercessão, nossa súplica. Vou compartilhar alguns aqui. Nossa irmã Andréa Volpe agradece a Deus porque ela está em casa, mas ainda conta com as nossas orações. Ela vai continuar o tratamento do seu dedo em casa, mas ainda tem um longo tratamento pela frente, mesmo sendo em casa. A infecção está cedendo aos poucos, então agradecemos a Deus, nos alegramos com ela. Ela mandou uma mensagem para o pastor Israel dizendo que está feliz, que está bem e, ao mesmo tempo, ela conta com o nosso apoio espiritual em oração, porque a batalha ainda não foi vencida. Ela está lutando contra uma infecção. Vamos agradecer a Deus pelo sustento. Deus tem nos sustentado. Provisão. Quanta coisa Deus tem feito do ponto de vista de provisão, soluções, encaminhamentos em todas as áreas da nossa vida. Graças a Deus, nossa gratidão. E a preservação. Vamos agradecer a Deus porque Ele tem nos preservado espiritual, física e emocionalmente. Preservação. Deus é o Deus da providência, da provisão e da preservação. Graças a Deus, porque o nosso Deus é assim. Ele age desta forma conosco, embora nós não mereçamos. É sempre bom reforçar este aspecto. Ele é misericordioso, compassivo, cheio de amor, de graça, e Ele cuida de nós, sustentando, provendo e preservando. Graças a Deus. Pedidos de oração, então já falamos da irmã Andréa Volpe, continuemos apoiando a nossa irmã em oração. Gabriel Santana, então oremos pelo nosso irmão que tem passado por um tratamento de saúde longo, complexo, muitas vezes até severo. Então que Deus abençoe o nosso irmão Gabriel, que Deus tenha misericórdia dele. Oramos por sua cura, por sua preservação. Também o nosso irmão Wilson tem enfrentado aí uma longa batalha na área da saúde. Agradecemos a Deus porque ele tem preservado a vida do Wilson e pedimos a bênção do Senhor sobre ele. Irmã Tata também, sempre presente em nossas orações, enfrentando uma longa batalha do ponto de vista de saúde. Agradecemos a Deus pela condição que Ele tem dado à nossa irmã Tata para resistir, para perseverar. Pedimos a bênção do Senhor sobre ela. Nossa irmã Kátia pede oração por seu pai, seu Carmino, idoso, 92 anos. Oremos pelos demais enfermos da nossa igreja, pelos idosos, alguns desempregados, pelos profissionais de serviços essenciais, as pessoas que têm trabalhado, sobretudo na área da saúde, que estão relativamente mais expostas. Oremos também pelos demais profissionais de outras áreas de serviços essenciais, que estão sempre aí expostos, para que Deus os guarde. E Deus tem guardado. Graças a Deus por isso. Deus tem preservado os nossos irmãos. Oremos pelas autoridades, sempre, autoridades da nossa cidade, eleições municipais aí à frente, Que Deus nos dê sabedoria no voto e que Deus abençoe a eleição na cidade de São Paulo. Oremos pelas autoridades públicas, sobretudo da área da saúde. São estes pedidos de oração, motivos de gratidão que nós trouxemos para esta tarde para compartilhar com vocês. Vamos ter agora este período orando juntos? Vamos lá? Nosso Deus, nós te agradecemos porque tu és fiel, por tua providência, tua provisão,
teu sustento, porque o Senhor preserva, cuida de nós, Deus da graça, Deus da compaixão, Deus da misericórdia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Te louvamos, nos alegramos com a nossa irmã Andréa Volpe, te louvamos porque o Senhor a preservou e o Senhor está com ela em meio a esta batalha aí pela sua saúde. Pedimos a tua bênção sobre a tua serva, nossa irmã. Que tu abençoes também o Gabriel Santana, o Wilson, Tata, demais enfermos da nossa igreja. Pedimos a tua bênção sobre o seu Carmino, pai da Kátia, também os demais idosos, os que estão aí sendo submetidos a tratamentos prolongados, complexos, ou mesmo às limitações da própria idade, das circunstâncias. Pedimos que tu abençoes, que a tua misericórdia repouse sobre cada um. Nos lembramos das famílias da nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas, cada lar, cada casal, cada família, tua bênção sobre os bebês, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos e idosos, pastores e líderes, coordenadores de ministérios, diáconos, projetos e parcerias missionárias, o trabalho da nossa igreja local. Que o Senhor abençoe a igreja da vila, que ela seja sempre consagrada, única e exclusivamente ao Senhor, para a glória do teu Filho bendito. Pedimos a tua bênção sobre os profissionais de serviços essenciais, sobretudo a área da saúde, que tu os preserve, que tu guardes a cada um. E pedimos a tua bênção sobre as autoridades da cidade de São Paulo, do nosso estado e do Brasil. Que tu abençoes também o processo eleitoral em nossa cidade, que seja uma eleição abençoada por ti, que as autoridades constituídas sejam dirigidas pelo Senhor, que tu derrames sabedoria sobre todos. Te agradecemos por mais este pão das três. Que prazer passarmos este tempo juntos, teu povo, na presença do Senhor, recebendo o alimento que o Senhor nos dá. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos terminando mais um Pão das Três. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês, por este tempo que passamos juntos, ainda que virtualmente, é verdade, mas ficamos juntos, estamos juntos em Cristo Jesus, unidos, numa só fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, que todos tenham um final de terça-feira abençoado. Hoje é dia 3 de novembro de 2020, já são aí 15h50, 10 para as 4. Amanhã, quarta-feira, não teremos o Pão das Três, vocês sabem. Amanhã é o nosso culto no canal da Igreja Batista em Vila das Belezas, no YouTube. IBVB, YouTube, às 20 horas, teremos a celebração do nosso culto com o pastor Israel. O Pão das Três retorna na quinta-feira, no Facebook, às 15 horas. Igreja Batista em Vila das Belezas, nossa página no Facebook, às 15 horas, com o pastor Israel também. Deus nos abençoe.